Uma das formas mais fáceis de se iniciar uma aplicação React, considerando termos didáticos, né, tentando ter um ambiente simples para nós executarmos alguns testes em nível de desenvolvimento para aprender, né, como funciona o React, é por meio de um arquivo de Bootstrap, que é justamente o arquivo que está aparecendo na URL apresentada no slide. Esse arquivo, ele é um arquivo que ele vai ser um arquivo HTML simples, que vai nos permitir incluir componentes React para ver como funciona o React, como que a gente executa o código em um ambiente simples. É importante observar que esse tipo de cenário não é um cenário que nós vamos estar utilizando nos projetos e também não é um cenário que vocês vão utilizar em produção, visto que ele tem sérias limitações relacionadas à performance e à escalabilidade do que nós vamos estar desenvolvendo. No entanto, ele é um cenário bastante interessante para nós utilizarmos para explicar conceitos simples do React. Esse arquivo de Bootstrap do React, ele é um arquivo, vocês podem observar que ele é um arquivo HTML simples, com algumas marcações específicas ali dentro, e ele serve para nós conseguirmos executar um componente básico dentro de uma aplicação web, exemplificando a execução de uma aplicação React dentro do navegador. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar desse código HTML é que dentro do head dele são incluídas diferentes bibliotecas JavaScript. Essas bibliotecas elas são carregadas de CDNs, né, que são redes de entrega de conteúdo disponíveis abertamente, principalmente na nossa área. Elas são utilizadas para fazer carregamento rápido de arquivos de uma página da internet. Esses múltiplos arquivos eles representam os componentes base do React que precisam ser carregados para nós conseguirmos executar os nossos códigos. E dentro do corpo dessa página web, o que vocês vão observar é que ele tem um div com o id roots. Esse div com o id roots, que é o primeiro código que aparece ali, ele é a raiz, né, da nossa aplicação React. Todos os componentes gerados pelo React vão ser inseridos dentro dele. Não é um padrão, tá? Isso daí só foi criado dessa forma para identificar ele como raiz mesmo. E dentro do elemento body, vocês ainda vão observar que tem um elemento script ali dentro, que é onde nós inserimos o código da nossa aplicação React. O primeiro ponto que vale a pena vocês observarem é que esse script ele é do tipo text Babel. Observem que isso significa que ele não é um script JavaScript pura e simplesmente. O Babel é um projeto open source que ele tem múltiplas finalidades, sendo a maior delas garantir a compatibilidade de execução de diferentes ambientes JavaScript no navegador web. No cenário de aplicações React, o Babel ele é bastante utilizado justamente para incorporar a sintaxe do JSX no nosso código JavaScript, o que é necessário, o que é fundamental, na verdade, para a execução dos nossos códigos React, para a gente utilizar todas as funcionalidades disponíveis na biblioteca, para tentar fazer uso das simplificações que o React faz, considerando a API do DOM. Em seguida, vocês podem observar que nós temos o código de um componente React, que ele é um componente bastante simples, que a única coisa que ele faz é gerar um H1 de Hello World, né, que seria o nosso primeiro componente. É importante destacar que um componente React ele é uma função JavaScript e que ele retorna um JSX, como nós vimos anteriormente. A princípio é um componente bastante simples, que só retorna um H1. Em seguida, vocês vão observar que nós temos essas três linhas de código JavaScript. Na primeira linha, vocês vão observar que nós recuperamos o elemento com id roots, que seria o div, que eu mencionei anteriormente. Esse div ele é considerado a raiz da aplicação e ele é utilizado na segunda linha desse código, desse segundo bloco apresentado, para criar uma raiz de execução do React. Então, a princípio, a ideia é que ele vai ser utilizado para renderizar os componentes React e todos os componentes React vão ser inseridos dentro dele. E por fim, a última linha desse código JavaScript, ela chama root.render, que vai renderizar
esse componente que nós geramos, né? E renderizar ele, inserir ele dentro desse div com id root. Nessa última linha, efetivamente, quando ela for executada, se vocês abrirem um inspetor do navegador web, vocês vão observar que na estrutura DOM, dentro do div com id root, foi inserido o código do nosso componente React, o código com H1, que é o primeiro componente que nós estamos implementando.